Está transformando os brasileiros em mal educados. Todos nós estamos ficando mal educados. Esse é um problema que dá para resolver. E dá para resolver restaurando o prestígio do professor. Por que as pessoas estudam para a prova? Porque as pessoas têm dentro do crânio uma coisa maravilhosa chamada cérebro, o melhor computador do mundo. Só que veio sem manual de instruções. E as pessoas não sabem usar. Aprender é escrever no cérebro. Só que em cada região você escreve de uma maneira diferente. Naquela região azul, cerebelo, aquele que fica na base do crânio, é como se você pegasse um formão e um martelo e fosse cavando letra após letra na pedra. Depois que você escreveu, você não apaga nunca mais. Está claro isso? Escrever no cerebelo é onde você escreve a psicomotricidade e você aprende para sempre. Agora, como é que eu escrevo no sistema límbico, que é essa região amarela aí em cima? Aí é exatamente o contrário. Em vez de ser extremamente difícil, é como se eu pegasse um bastão e fosse escrevendo na areia. Sabe, Padre Anchieta, escrevendo poesias na areia. Então, na realidade, o sistema límbico é o rascunho do cérebro. É um lugar onde é muito fácil escrever, é muito fácil apagar. Você apaga coisas que você colocou segundos antes. Agora, você sabe qual é a boa notícia? É que lá no córtex, naquela outra região, dentro de cada um de nós, mora um gênio. Mas mora um gênio mesmo. Ou seja, dentro de cada crânio de cada um de vocês, tem uma rede equivalente a 15.000 computadores. Vocês têm ideia do que quer dizer isso? Quer dizer que vocês e todos os seus alunos, no fundo, são gênios. Escrever no gênio é difícil? É, mas apagar também é difícil. É a mesma coisa que o cerebelo. Escrever no gênio você não esquece nunca mais. Na hora que seus alunos, do fundamental, do médio, da graduação, da pós-graduação, estudam o mais em cima da hora possível para fazer uma prova, estão colocando as informações no idiota ou no gênio? No idiota. Esse é o câncer da escola brasileira. Vocês entenderam a farsa que é o sistema educacional brasileiro? É uma farsa. Nós estamos brincando, é brincadeira isso. No cerebelo é escrever na pedra. No sistema límbico é escrever na areia. Agora atenção, eu estou escrevendo na areia. Quer um conselho? Como dizem em Piracicaba, carca fundo, mas carca bem. Porque depois que você cansar de escrever, você vai dormir. Você some de cena. É como no computador, quando você digita uma tecla qualquer, o código dessa tecla não vai para o HD, vai para a memória RAM. O que é a memória RAM? É um rascunho, é uma memória pequena e provisória, é a areia do computador. Ah, eu quero gravar para sempre, eu quero salvar. Então você copia para o HD. Ninguém escreve diretamente no HD. Primeiro você escreve no rascunho e depois é que você passa para o HD. Então isso significa que até certo ponto o cérebro humano é muito parecido com o computador. O sistema límbico faria o papel de RAM e o córtex faria o papel de HD. No cerebelo você escreve na pedra, no rascunho você escreve na areia, e no córtex você armazena as placas de concreto que foram moldadas noite após noite. Isso significa o quê? Que escrever no teu rascunho é a coisa mais fácil do mundo. Você escreve facilmente e algum tempo depois, lixo. Escrever é fácil, mas apagar é tão fácil quanto. Você vai dizer, professor, quanto tempo depois? Sei lá, minutos, até horas. Mas nunca dias. O que está escrito na areia pode durar minutos, pode durar horas, mas nunca dias. E esse que é o grande equívoco, porque quando dura horas, o cara está com a informação aí, olha lá, está disponível, olha lá, está disponível, qual é a sensação que o cara tem? Que esteja disponível para ser. E no dia seguinte, o famoso, como era mesmo? Como é que se escreve no córtex? No córtex, você escreve
pegando uma rede neural, desligando alguns neurônios e ligando outros. Você muda o circuito do cérebro. E mudar o circuito do cérebro com o cérebro acordado é a mesma coisa que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Ninguém consegue. Moral da história: durante o dia, todas as informações que entram no teu cérebro entram no rascunho, na areia. Só que como o rascunho é pequeno, quando está entupido, a reação é sono. Não é corpo cansado. Corpo não sente sono. Aquele é cérebro entupido. É o cérebro falando: pelo amor de Deus, desliga esse troço que eu preciso fazer manutenção. Aí o que você faz? Dorme, obviamente. Na hora que você dorme, a atividade elétrica do teu cérebro cai quase a zero. Depois, de repente, começa uma atividade muito intensa. É chamado sono REM, REM de Rapid Eye Movement. Embaixo da pálpebra você vê os olhos se movendo. Depois volta a parar, depois volta a atividade. Parou o carro. Atividade, trocou o pneu. É nesse momento que é feita a manutenção do cérebro. Queridas e queridos, à noite, vocês não dormem para descansar. Descansar, vocês estão descansando agora, que estão sentados. À noite você dorme para sonhar. E você sonha para fazer a manutenção do cérebro, noite após noite. Nessa manutenção, primeira providência: limpar boa parte do rascunho. Por que limpar boa parte do rascunho? Porque no dia seguinte você tem que ter onde escrever. Quem já passou uma noite em claro sabe muito bem que no dia seguinte fica meio abobado. E todo mundo sonha, hein? Tem gente que não lembra, mas todo mundo sonha. Vocês vão dizer: professor, vai tudo para o lixo? Felizmente não, né? Durante o dia você recebe muita informação. Uma pequena fração é gravada no concreto, tira o molde no concreto e leva para o armazém do córtex e transforma em pouco conhecimento. Ou seja, neurologicamente, a quantidade dessa informação que pode ser transformada em conhecimento é pequena. Os degraus são baixinhos. Por isso, por exemplo, um equívoco terrível: escola que dá aula para o aluno de manhã e de tarde. É um absurdo isso. Porque não adianta, você simplesmente está sobrecarregando alguém com coisas que ele vai acabar jogando no lixo. Por isso que eu sempre digo: o bom professor tem que ser um sedutor. Ou seja, tem que ser alguém que faz o aluno gostar da matéria dele. Porque aí a parte emocional é muito importante. Muito bem, o que esses 4 gênios descobriram? Que se eles dessem 4 aulas geniais pela manhã, no dia seguinte, as aulas já tinham ido parar no lixo. Não adiantava a aula ser a melhor do mundo. Não adiantava nada. Por isso que insisto, não adianta melhorar a aula. A mudança da regra do jogo não está aí. Mas eles descobriram, na base da tentativa e erro, porque nenhum deles tinha a menor ideia de neurociências. Na base da tentativa e erro, que eles descobriram? Que aquelas aulas que foram dadas pela manhã, de tarde, no mesmo dia, antes que se passe uma noite de sono, fossem reforçadas por exercícios de aplicação, que seria, dentro da minha analogia, escreveu de leve na aula e depois à tarde, na hora de fazer a tarefa, afunda aquilo que estava de leve para que saia um bom alto relevo no concreto. Não só aquela aula ia durar até o dia seguinte, como ia durar para sempre. Aula dada, aula estudada. No mesmo dia, antes que se passe uma noite de sono. Aula dada, aula estudada, aula dada, aula estudada. Hoje, antes que se passe uma noite de sono. Porque qualquer aula que não tem exercícios de aplicação depois é uma aula inútil, é uma aula que vai ser jogada no lixo. Está bem claro isso? A regra do jogo básica: faça seus alunos estudar pouco, mas todo dia. Convença os pais dos seus alunos a fazê-los estudar pouco, mas todo dia. Aula dada, aula estudada. Hoje, antes que se passe uma noite de sono.